Olá, bem-vindos a mais uma edição do Boletim Semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, com todas as ações que foram destaque na Corte de Contas. Pleno do TCE aprova o bloqueio de bens do prefeito de Irunepé por descumprir decisão do tribunal e manter show de artistas no município. Em decisão unânime, os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas determinaram cautelarmente o bloqueio dos bens do prefeito de Irunepé, Railan Barroso de Alencar, além de uma inspeção extraordinária no município pelo descumprimento de decisão do Tribunal Pleno que determinou em setembro que o gestor não contratasse, sem exigência de licitação, artistas nacionais para o festejo de 128 anos do município, com gastos de quase R$ 1 milhão. O tribunal não pode permitir que decisões dele, tribunal, sejam descumpridas dessa forma sem consequências. Então, houve uma proposta do conselheiro relator, no sentido de que nós fizéssemos uma inspeção extraordinária no município, e, paralelamente a isso, também o tribunal aprovou a decretação da indisponibilidade de bens do gestor municipal e até mesmo o bloqueio dos bens particulares dele e das empresas eventualmente envolvidas nessa despesa irregular. O relator das contas de Irunepé, conselheiro Fabian Barbosa, sustenta o argumento que o levou a decidir pela medida cautelar no mês passado. O tribunal agiu e determinou a suspensão desses gastos com os shows. Infelizmente, o prefeito do município descumpriu a ordem do tribunal e isso ensejou um pedido de bloqueio dos bens do prefeito, no montante de R$ 740 mil, e também a realização de uma inspeção extraordinária no município para entender de que forma que essas medidas estão se dando no âmbito do município. E ainda durante a 39ª sessão do Pleno, o prefeito de Novo Airão foi condenado a devolver mais de R$ 40 mil aos cofres públicos. O prefeito do município de Novo Airão, Roberto Frederico Júnior, foi multado por irregularidades na contratação de pessoal para os cargos de cozinheiro estatutário, sem a realização de processo seletivo simplificado e por manter de forma irregular servidores públicos sem atos de contratação ou nomeação publicados em Diário Oficial. Conforme o auditor relator do processo, Alípio Reis Firmo Filho, a Corte de Contas encaminhou 5 notificações ao chefe do executivo do município, com aviso de recebimento positivo. No entanto, conforme a proposta de voto, Roberto Júnior não apresentou defesa a nenhuma das notificações enviadas. Além da multa, a decisão também determina que o prefeito tome medidas imediatas quanto às irregularidades cometidas. O presidente Érico Desterro convocou a próxima sessão ordinária para o dia 1º de novembro, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte. O TCE-AM e o SEBRAE firmaram um acordo para incentivo da participação de pequenas empresas em compras governamentais. O acordo foi firmado entre o Tribunal de Contas do Amazonas e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas, o SEBRAE, e tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento econômico e o poder de compra governamental de micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais e produtores rurais do Amazonas. E o tribunal tem tudo a ver com o assunto, na medida em que é o fiscal, por exemplo, das compras públicas. E cabe ao Tribunal de Contas examinar se os municípios, sobretudo, estão dando cumprimento a essas regras. Entre as principais ações que devem ser cumpridas por todos os gestores públicos municipais e estaduais estão a garantia de compra mínima de 30% nas aquisições de alimentos provenientes da agricultura familiar, a realização obrigatória de licitações exclusivas para pequenos negócios nas aquisições de itens de até R$ 80 mil, entre outros. A parte do SEBRAE é a questão de sensibilizar os gestores e os secretários, de comissões de licitação, o quanto a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, juntamente com a Lei da Liberdade Econômica e a Lei da Desburocratização, que é da Rede Sim, trazem benefícios para os munícipes. Nós não temos dúvida que o ato hoje assinado tem um grande alcance social e econômico, e unindo duas instituições que gozam de muita credibilidade junto à nossa sociedade, com um objetivo muito importante,
de fomentar a participação dos pequenos negócios nas compras públicas, né, garantindo o desenvolvimento local. E para potencializar o acompanhamento do acesso escolar voltado à educação infantil, o TCE enviou um formulário com questões específicas sobre o âmbito de creche e pré-escola de crianças de 0 a 5 anos de idade aos 62 municípios do Amazonas. O formulário foi enviado por meio eletrônico em e-mail e tem a finalidade de fazer um diagnóstico da educação pública infantil no estado, como explica o chefe do Departamento de Auditoria em Educação do TCE, Júlio Viana. A gente solicitou informações sobre vagas e quais são as unidades escolares existentes em 2022 e a previsão de vagas em novas unidades escolares e creche pré-escola em 2023. No momento, nós estamos com 28 municípios que ainda não mandaram as informações. Essas informações elas foram requeridas via e-mail, então pode ser que um ou outro e-mail esteja incorreto e a gente só alerta para que os municípios que ainda não enviaram entrem em contato com a gente e enviem essas informações. E quem ainda não conseguiu enviar o formulário preenchido, basta mandar um e-mail para csex@tce.am.gov.br ou dai@tce.am.gov.br, como está aqui nos caracteres, para ter acesso a ele ou para ter acesso também a outras informações. E após o sucesso de público e participação no primeiro painel internacional realizado pelo TCE no mês de maio, a segunda edição do encontro vai contar com palestras de professores de universidades da Itália e da Espanha. Com o tema Democracia e Desenvolvimento nas Dimensões Digital e Virtual, o Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Escola de Contas Públicas, realiza nos dias 7 e 8 de novembro mais uma edição do seu painel internacional. Além da presença de convidados internacionais, o evento também terá a apresentação dos professores Lauro Ishikawa e Thiago Matsushita, ambos da Escola de Direito da Alfa Educação. As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita no site da Escola da ECP no endereço ecpvirtual.tce.am.gov.br. E para garantir a segurança sanitária, será exigido dos participantes presenciais a apresentação da carteira de vacinação com pelo menos 2 doses da vacina contra o coronavírus. No próximo dia 13 de novembro, na Praia da Ponta Negra, uma caminhada em alusão às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul vai ser realizada pela Divisão de Saúde do TCE, a DISAL. Com o tema Prevenção, Atitude de Quem Se Ama, o evento pretende reunir servidores e público externo em uma grande mobilização pela saúde. Os interessados devem se inscrever pela plataforma online da Escola de Contas Públicas. E os conselheiros Érico Desterro, presidente da Corte, Mário de Mello, coordenador da Escola de Contas, e o conselheiro aposentado Josué Filho foram agraciados com o título Amantes da Amazônia, a mais alta honraria concedida pela Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas. A homenagem foi realizada no auditório do Colégio Marta Falcão e é entregue a personalidades que ao longo da vida destacaram-se por ações em defesa dos valores da cultura e da economia na região amazônica. E nessa quarta edição, o colegiado escolheu 8 personalidades, né? Os conselheiros Érico Desterro, Mário de Mello, o conselheiro aposentado Josué Filho, que são personalidades que dedicaram a sua vida à defesa do Amazonas e à defesa de sua gente. Um dos homenageados da noite, o conselheiro presidente Érico Desterro, se disse orgulhoso com a honraria por ter um apreço especial a tudo que envolve a região. Fico muito feliz de ser lembrado por essa academia tão importante, com essa homenagem, que me deixa muito orgulhoso. Eu, de fato, sou um amazonense, sou um amazônida e prezo e gosto de tudo que está envolvido com a Amazônia. Cultura, a natureza, enfim, sobretudo o povo amazonense. O coordenador da Escola de Contas do TCE, conselheiro Mário de Mello, agradeceu o recebimento da homenagem e disse também se considerar um amazônida. Recebo com muita alegria
Indiscutivelmente é um momento ímpar na minha vida, né? Receber essa homenagem tão expressiva. Eu me considero, sim, um amante do Amazonas e fico extremamente lisonjeado. Recebo, e volto a repetir, com muita alegria e com muita satisfação. Já o conselheiro ouvidor Josué Cláudio, representando o conselheiro aposentado Josué Filho, falou sobre a importância de levar o nome e a cultura amazônica ao resto do país e ao mundo. Eu, como a pessoa que está aqui hoje representando um dos agraciados, que é o meu queridíssimo pai, pessoa que eu amo bastante, Josué Cláudio Souza Filho, quero agradecer em nome dele por ter sido uma das pessoas escolhidas. E o meu pai, eu posso, não por ser filho, mas é uma pessoa que tem uma história que o estado do Amazonas conhece, né? Principalmente na área da comunicação e recentemente, nos últimos 15 anos, enquanto esteve como conselheiro de contas. E nesta quinta-feira, a vice-presidente da Corte, conselheira Yara Lins dos Santos, vai ser reconhecida pelo comandante militar da Amazônia, Aquiles Furlan Neto, com o título de Amiga do CMA. O evento, que é realizado anualmente na sede do Comando Zona Oeste de Manaus, confere o título a personalidades que desempenham a atuação de destaque no Amazonas. E assim encerramos mais uma edição do Boletim Semanal. Mas fique acompanhando conosco todas as atividades da Corte pelos nossos canais oficiais de comunicação e no programa Falando de Contas em 105.5, toda sexta-feira, 9 da manhã. Até a nossa próxima edição. Tchau!